aparentemente estabeleceram as regras. Ah, tem regra, inclusive. Tem regras, Tá, vamos lá. Então são 100 homens, Tá. eles especificaram que são 100 homens, e o gorila é um silverback. Tá. Ou seja, não é uma fêmea, Não nem aqueles são machinhos pequenos. 100 humanos, são 100 homens. Homens, 100 homens e um gorila costas prateadas. Beleza. Que, ou seja, machão alfa lá e Grandão, aquele que parrudão. Isso, exatamente. E maior, geralmente, em tamanho. Essa é que é a discussão. Mas parâmetros Desarmados dos homens não estão estabelecidos. Então, não. Só que eles têm que estar desarmados. Totalmente desarmados. É mão, dente, sei E lá, é e isso. chute. Tá. E é isso. E assim, eu não parei pra pensar nisso, mas eu tenho alguns palpites. Alguns pontos para levantar. Vamos ser muito honestos. Por que isso é uma pergunta idiota? Porque nunca vai acontecer. Você tem que entrar na brincadeira. Mas a gente conversa sobre filmes de coisas que não existem. Exato. A gente assiste, sei lá, de esportes que a gente não sabe jogar. Aham. A gente faz coisa. Então, tipo, é uma reflexão que pode talvez fazer a gente mostrar um pouco de biologia para as pessoas. E eu acabei de falar de Hulk contra Super-Homem. Pelo menos o gorila e as pessoas existem. Exato. Eu tô sendo bem honesto. Pelo menos porque os por parâmetros enquanto são ainda reais. existem gorilas. Pelo menos enquanto ainda existem gorilas. né? Agora, pelo menos a gente pode tentar ensinar um pouco de biologia. Pode. Já que somos 3 biólogos, a gente pode pelo menos tentar fazer alguma coisa de biologia, né, com relação a isso. No caso, primatas, né, e um pouco sobre luta. Eu não imagino nada de luta, mas então. dá pra fazer. Faltou o Juanito aqui, que Faltou, curte faltou. um MMA. É verdade. Então. Isso é uma coisa que as pessoas não têm essa informação, talvez. Mas o Ruas, ele é um assinante do canal de lutinha, de MMA. De lutinha, ótimo. Ele adora, ele conhece todos os caras. Ele porque é adora lutinha, né? o Canal de UFC. hominho. Hã? Ele adora o UFC, é assinante do UFC, do combate. Canal Cara. Combate. Universidade Federal do Ceará, grande UFC. É, exatamente. MMA, grande Ministério do Meio Ambiente. Exatamente. O Ministério do Meio Ambiente. Exatamente isso. É mas isso que a enfim. gente sabe de luta, inclusive. Exatamente. Né? Não estabeleceram, por exemplo, se eram 100 Mike Tysons. No auge. É exatamente a mesma coisa que eu ia te falar. Eu falei assim, você sabe da história do Mike Tyson e do gorila. Não. O que acontece? Foi um tratador de um zoológico, eu acho, não lembro agora se foi San Diego, alguma coisa assim, que os caras tinham um gorila bitelo, né, num dos zoológicos, e o Mike Tyson, ele deu uma grana, quer dizer, ele ofereceu uma grana para um dos tratadores que estava lá e falou assim, quanto você quer, né, pega essa grana aqui Não, desculpa, deixa eu interpretar direito. pra... Quanto você quer pra eu lutar contra esse gorila? Eu não sei a voz do Mike Tyson. Não, é que a voz do Mike Tyson Eu é bem sei. fininha mesmo. Aí ele chegou e... Não, ele não falou assim, Emílio. Ah. Ele não fala português. Ah, é verdade. How do you want to fight with the gorilla? Nossa, o teu inglês... Eu sei. Sabe aonde tem inglês? Na Lura! Que você pode Pode aprender fazer um inglês de curso de verdade. inglês na Lura, E não porque falar você- esse inglês que eu falei Você agora. tá precisando muito, Emílio, de um curso de inglês na Lura. Então, Ai. e aí, o que acontece? Essa eu mandei bem. Então, aí o que acontece? Ele ofereceu uma grana pro cara abrir a porta lá do recinto pra ele lutar com o gorila. E o Mike Tyson tava no auge, Sim. tava no talo, assim, sem pescoço. Né, o Mike Tyson sem pescoço, assim, e falou assim, não, quero lutar com o gorila. Derrubando pessoas em 2 minutos, É como porque ele fazia. tava derrubando tanta gente, que ele tava com tanta autoestima e autoconfiança, que ele achou que ele podia Ganhar derrubar de um um gorila. gorila. Exatamente. Um gorila macho, ele tem a força mais ou menos equivalente a de uns 6 homens médios. Aham. Como o Mike Tyson talvez seja, uma vez e meia mais forte, não vou dizer que é 2 vezes, Porque não acontece. não tem como ser, mas Não acontece. uma vez e meia mais forte que o humano médio. Então, o gorila seria 4 vezes mais 4 vezes mais forte do que o Mike Tyson. Tyson, né? Então, de fato, fica uma competição menos injusta, mas mesmo assim, o Mike Tyson seria desmontado. Isso acho que eu entro num consenso com você que não existe briga. Não tem chance. Se você pegar um ser humano, mesmo que seja desarmado, mesmo que seja o Mike Tyson Shaquille no auge, O'Neal. ele vai tomar um pau indiscutivelmente, assim. Se o gorila resolver bater, e aí são os bichos que sabem brigar, né? É bom a gente lembrar disso. Não, e outra... São machos que disputam território e que são... Eles são Sim. maquininhas de brigar, de dar Não, porrada e outra mesmo. coisa, defina a luta. É isso, não Porque tem essa regra. que é a questão. Exato. Tipo, luta de boxe
tem regra. Tudo bem, o Mike Tyson arrancou a orelha do Evander Holyfield, mas, tipo, de qualquer maneira, você tem regra. MMA tem regra. Tem. Mesmo que seja múltiplos, não sei o que, lá tem regra. Kung Fu, Karatê, sei lá, Muay Thai, Krav Maga, todas essas lutas têm regra. Um gorila não tem regra. O gorila pode dar uma mordida em você e ele tem uns caninão. Ele tem uns caninão. Ele dá uma mordida e ele arranca a tua cara. Você pode até, tipo... Além da cúpula do trovão, né? Então. Exato. Tipo, o gorila não tá nem aí pra qualquer tipo de regra. E eu acho que a gente tem exemplos de bichos menores do que gorilas que causam acidentes terríveis. Você pega chimpanzé, por exemplo. Chimpanzé é bicho... 2 vezes mais forte do que a média de do que um humano médio. E, cara, a hora que... o chimpanzé tem uma média altura. Isso. O chimpanzé, ele é muito pequeno comparado a um humano médio, a um homem médio. E ele é muito, muito mais forte. É 2 vezes mais forte em média. Sim. E quando acontece um acidente com um chimpanzé, é morte ou é desfiguração. Não, é desfiguração. São coisas terríveis que acontecem. E gorila... né? Os gorilas estão em extinção porque inventaram a pólvora. Ponto. Porque se não existisse isso, provavelmente, assim, a população de gorilas hoje na África ia ser 3 vezes maior. Porque o gorila, ele é muito forte. E tudo bem, você tem as fêmeas que são menos fortes e menos agressivas, mas ainda assim, elas são muito mais fortes do que o Mike Tyson. Sim. E tem os gorilas que não são os gorilas dominantes, que ou porque são muito jovens, ou porque não exerceram a posição de liderança, que aí tem aquela epigenética bizarra deles, que aí eles ficam crescem. menorzinhos, né? Então esses machos ficam menorzinhos, que também não chegam a ser tão fortes quanto o silverback. Mas também são bichos mais fortes do que a gente. Eu tava vendo qual que é o tamanho de um gorila, né? Eles podem ter os machos entre 1,70 a 1,80. Tem uns bichos da minha altura. E em peso, eles podem chegar a uns 275 quilos, mas em cativeiro. O que significa que na natureza não é muito menos que isso, não. É entre uns 100 e tralalá e uns 250. Eu tô com 120 quilos. É um bicho que pesa 2 vezes mais que eu, só que com uma quantidade de músculo proporcional muito maior que a minha. Detalhe. Seja, é um monstro. Só comendo alface. Só comendo alface, só comendo folha. Só comendo folha. E Tudo aí... bem que é o dia inteiro comendo, mas... Vou pegar aqui quais são as medidas do Mike Tyson. Ele tem 1,78. Ou seja, a altura de um gorila. E 100 quilos, mais ou menos. E um braço bem mais curto. E um braço bem mais curto. Bem mais curto, porque o gorila, como ele é... Compridão. Os braços são compridos porque ele anda na posição quadrúpede de preferência. Sim. Né? Mas o gorila fica em pé. Ele também fica em pé. Porque o pessoal ainda fala, não, mas aí chute no saco. Acha o saco do gorila. Isso. Vai lá, acha o saco dele. O gorila, ele é muito mais ágil do que um humano. Né? E a gente ainda tá falando de 1 para 1, tá? Sim. O gorila é muito mais ágil que um humano. Isso. O pé dele também é pega, uma mão. Também. É uma mão. Também né? briga, né? Também briga. E aí fica uma coisa meio similar ao Hulk. Porque o Hulk, eles meio que pintam de uma maneira meio gorilesca também, assim. Então, tipo, cara, é um negócio que não há o que comparar. E a gente não tem noção da força do gorila por causa dos pelos. Porque o chimpanzé, ele parece magrelo, mas os casos de chimpanzé com alopécia, bicho vai ter uma figura aí, o bicho é só músculo. Um lutador de MMA. Ele é realmente muito forte. Um gorila com alopécia, que deve existir foto, mas eu nunca vi, então se tiver a gente põe. Cara, sem brincadeira. Deve ser só sei músculo. lá, o braço dele é metade da circunferência do Emílio. Com certeza. Então, tipo, é um troço muito assustador. Então, quer dizer, a gente já sabe que... esquece. 1 a 1 esquece. 1 a 1 esquece. Outra, já que estamos gravando um vídeo sobre uma polêmica inútil e a gente tem coisa pra falar sobre isso, você já viu o Shaquille O'Neal? É o Shaquille O'Neal que falou que a Terra é plana? Mas eu acho que é o Shaquille O'Neal que deu essa entrevista. Que ele, quando vai no zoológico, os gorilas cismam com ele. Isso é o Shaquille O'Neal. É o Shaq, né? Isso é o Shaquille O'Neal. Que o gorila cisma com ele. Todos os gorilas machos cismam com ele quando ele vai no zoológico. Quem falou da Terra plana é o Kyrie Irving. O Kyrie Irving. Mas quem fala disso é o Shaquille O'Neal. É o Shaquille O'Neal. Que ele chega no zoológico, os gorilas ficam olhando pra ele com aquela cara. E ficam malucos. E tipo, vai lá e batem no peito. O Shaquille O'Neal é um cara muito alto. Ele tem mais de 2,15 metros de altura. E largo. Ele é gigantesco. Segundo interpretação de biólogos que eu ouvi falando sobre isso, porque digamos que não é um tema que as pessoas abordem muito, né? Tipo, até porque a gente acredita porque é o relato do próprio Shaq, né? Porque senão, né, você poderia falar assim, não, você tá maluco. E como ele já foi em vários zoológicos, diz que o gorila fica putaço. O pessoal argumenta que é porque ele é
tão maior do que o macho do gorila, que o macho do gorila se sente ameaçado. É intimidador. E tá muito perto do território que o zoológico delimita pra ele, né? Você tem uma noção, eu não sou grande, eu não sou fortão, e eu não tenho, sabe, não tenho nenhuma similaridade, né, em proporções, em né, tamanho nem nada. O que acontece? Eu já fui em zoológico e o macho do leão invocou comigo. Sim. O macho do leão, né? Então, tipo, você vai falar, porque tem juba. Ah, tá, não, mas é que tô falando assim. Eu não tinha pensado nisso, mas é uma boa explicação. Mas a fêmea do leão tava curiosa, chegou perto, né, enfim, por interesse, né, veio, sim. O zoológico tava completamente vazio, foi na Argentina isso, completamente vazio, mas não era Buenos Aires, já tinha fechado o zoológico de Buenos Aires. E aí a fêmea do leão veio, ficou olhando, e aí o leão macho não curtiu. Ele chegou, era um leão magrinho, coitado, magrinho, tava anêmico o leão. E aí ele ficou putaço, ficou rugindo pra mim, eu falei, porra. E eu sei que era pra mim porque ficou muito evidente quando eu saí de lá. Quando eu saí de lá, até o pessoal falou assim, né, cara, era com você mesmo. Porque ele parou de se comportar desse jeito. Querido, acho que você devia dar seu depoimento, que isso acontece com você, mas é com nenéns. Só que é inverso, né? Os nenéns, eles olham pra mim e eles acham que eu sou um deles. Quando você tá sem barba. Quando eu tô sem barba. Isso é um problema. Porque se eu sou um deles, eu sou alguém bem estranho. Então o neném sempre fica assim, ó. Mano, esse nenenzão de 1,80 m e 120 kg é muito estranho. É um neném gigante, é o efeito neném gigante. Me olhando com essa cara, assim. Não, e são malucos pra interagir. Pra você com essa cara, eu não sou um neném, e tá tudo bem. Não, porque neném, quando vê outro neném, eles ficam malucos, eles querem interagir com outro neném. E quando eles veem outro adulto, eles ficam meio assim, não, que medo, talvez, não quero. Mas neném olha pro Emílio e se atira. Primeiro olha esquisito e depois fica se atirando no Emílio. Eu falei... É a hipótese do neném gigante. A hipótese do neném gigante. É exatamente isso.